Olá, estudantes da Palavra de Deus, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Marcos. Queria desejar um 2022 abençoado para você e a sua família. Também eu queria informar que durante esse mês de janeiro nós demos uma pausa nas gravações das nossas aulas da EBD, mas para que você não fique sem estudar a Bíblia durante esse mês, nós separamos 4 lições ali no livro de Gênesis, lições essas que nós já estudamos aqui em nossa EBD online. Então, por que nós escolhemos o livro do Gênesis para reprisar? Porque se Deus permitir, em fevereiro nós vamos retomar os estudos da Bíblia, dessa vez no livro de Êxodo. Então você vai relembrar algumas lições em Gênesis, já se preparando, já fazendo um aquecimento para quando começarmos então as novas lições em Êxodo lá em fevereiro. Então até lá, espero que você tenha bons estudos, consiga relembrar os conteúdos em Gênesis e se Deus quiser, estaremos juntos a partir de fevereiro. Que Deus nos abençoe e até lá. Bom dia, professor Robivon, seja bem-vindo. Bom dia, pastor Marcos, bom dia, igreja. Bom dia aos irmãos que estão nos assistindo em outro estado, outra região. É uma alegria imensa termos aqui conosco. E hoje é nossa responsabilidade estarmos juntos para tentar levar aqui a mensagem, a palavra. E pedimos a Deus que nos oriente para que possamos sair edificados e edificar a igreja também. Abraço Amém. a todos. Amém. Então vamos começar a nossa aula. Só colocar aqui nossa arte aqui da nosso estudo de hoje, né? Então, hoje nós vamos trabalhar os capítulos 12 a 15 de Gênesis, né? O nosso texto áureo é o capítulo 15, verso 6, e o tema é Deus começa a formar seu povo. E com isso eu já peço para o irmão Rubivon, professor Rubivon, você fazer a leitura do nosso textuário que está lá no capítulo 15 de Gênesis, o verso 6. Vamos fazer. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Muito bem. Então, no nosso estudo de hoje, nós vamos começar a um novo bloco, né, no nosso livro de Gênesis. Os irmãos perceberem, né, até aqui, as histórias que nós passamos. No domingo passado, os professores Moacir e Gabriel, eles passaram ali desde o dilúvio, o período após o dilúvio, né, o juízo que Deus derramou ali, enviou as pessoas, né, os habitantes da terra naquele período, e desde também passando a nova aliança que Deus fez, uma aliança que Deus fez com Noé, com sua família, seus descendentes, e também passando pela a formação ali da Torre de Babel. E agora, no capítulo 12, a gente começa um novo bloco, né? Alguns estudiosos dizem que o Gênesis ele é dividido em toledotes, né, que são divisões onde cada um desses toledotes tem um nome, tem um personagem, né? Tem um nome, por exemplo, tem o de Adão, aí fala sobre o de Caim, os seus descendentes, e aqui tem o de Noé, e agora nós chegamos no que tem como marco aqui o Abraão, né? E a partir da história de Abraão, do seu chamado, nós temos Deus formando o povo de Israel, né? Que é um desdobramento, é um cumprimento da promessa que Deus fez, que um dia, lá no capítulo 3, né, o descendente da mulher iria pisar na cabeça da serpente. Então, é através desse povo que vai ser formado em Abraão, de uma forma extraordinária, miraculosa, que o Redentor virá, né? A terra, o Messias virá através, por meio do povo de Israel, descendência, portanto, de Abraão. Então, nós vamos trabalhar
dentro desse tempo aqui sobre o início, né, dessa história de Abraão, alguns episódios também da sua vida. Eu não sei se o professor Rubivon quer comentar alguma coisa nessa introdução. Não, pastor, já entrando em cima para a lição, hoje Deus começa a formar seu povo, e no seu comentário, e desde o comentário dos irmãos, na leitura que o senhor fez de Salmos, a gente vê que vamos tratar de obediência hoje a nossa lição. E em contrapartida, as lições anteriores, a gente começou falando da desobediência. O que aconteceu com a desobediência? Qual foram os efeitos, qual foram as causas, qual foram as consequências da desobediência? E hoje vamos tratar no início da obediência. Quais são as consequências para nós, como cristãos, a obedecer à vontade do Senhor? E é isso. Muito bem. Nós temos também aqui alguns objetivos gerais, né, da nossa lição. São dois, né? Compreender como se deu o chamado divino de Abraão e sua resposta de fé, né? Esse é o primeiro objetivo geral. O segundo é reconhecer que pela fé as promessas divinas são cumpridas em nosso viver, especialmente a promessa da vida eterna. E nós temos também dois objetivos mais específicos. O primeiro deles é aceitar a responsabilidade do chamado de Deus para a sua vida, né? Então não basta apenas, por exemplo, nós estudarmos a história de Abraão, ver, né, Deus chamando ele dessa forma, ali da terra de Ur, dos caldeus, para uma terra que Deus ainda ia mostrar, mas não fazer aquela pergunta, né, o que é que esse chamado de Abraão, como é que isso se conecta, né, com a minha vida, né, o que é que isso tem a ver, essa história lá, né, de milhares de anos atrás, como é que ela faz sentido para a minha vida hoje. Então, saber que Deus, ele é aquele que também nos chama, nos faz um chamado em Cristo Jesus para vivermos pela fé, né? Isso afeta diretamente a nossa vida e a vida daqueles que estão à nossa volta. O segundo objetivo específico é refletir sobre os desafios que Deus tem para a nossa vida, né? Então, em termos de aplicação, a partir desse estudo a gente também se inteirar disso, né? Estar ciente sobre os desafios que o próprio Deus tem, né, para a nossa vida. Então, esses são os nossos objetivos. Na nossa primeira divisão aqui da nossa aula, nós vamos percorrer o capítulo 12, você já pode tomar aí a sua Bíblia, o capítulo 12, dos versos de 1 a 9. Eu gostaria que o professor Rubivon fizesse essa leitura. Abraão segue a chamada e recebe grandes promessas, né? Esse nome Abrão é o nome, né, que nós vemos o personagem surgindo aqui na história, e ele vai ser chamado assim até o capítulo 17, o verso 5. Depois Deus vai mudar o nome dele para Abraão, e também o nome de Sarai, sua mulher, para Sara. Então, até o capítulo 17, nós vamos encontrar Abrão sendo chamado dessa forma aqui, nesses capítulos do Gênesis. Então vamos à leitura, Gênesis 12, do 1 ao 9. Professor Rubivon, por favor. Vamos lá. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor e lhe aparecera. Passando dali para o monte
ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Muito bem, professor. Obrigado pela leitura. Então nós temos aqui Abrão sendo chamado ali da terra de Ur dos caldeus. É um chamado inusitado, porque nessa região nós sabemos que no contexto histórico havia o culto, né, a outras divindades, e de repente Deus se apresenta, né, a Abraão fazendo esse chamado, né, um chamado inusitado, né, sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Então inusitado porque há um chamado para Abraão sair, né, do seu convívio ali, do seu contexto, do seu lugar comum, e inusitado porque não tem um destino assim, você vai para tal lugar, né, lugar X, né, para aquela cidade, para aquela região. Não, a fala de Deus inicialmente é: vai para a terra que eu te mostrarei. E também nos chama a atenção o fato de Abraão obedecer. Ele faz isso, mas não é assim, ele faz a mala dele e vai embora. É um processo aqui que envolve muita gente. Abraão é um homem muito rico, e além, né, dos seus, da sua esposa Sarai, do seu sobrinho Ló e a sua família, os servos que, né, estão ali com eles, muita gente que está saindo desse lugar e indo peregrinar, né? Então é um chamado a uma vida pela fé. Eles se tornariam ali peregrinos, e Deus iria mostrar a ele o lugar, né, a terra que ele iria dar por herança. Então é um chamado pela fé. A gente geralmente não faz esse tipo de coisa no sentido de, quando pensamos em viagens, a gente, quando vai viajar, a gente já tem um destino certo. A gente compra passagem, né, do nosso ponto de partida até o nosso destino. Então seria a menos que você queira assim embarcar numa viagem assim de aventura, você pega o carro, pega a estrada e sai assim conhecer os lugares. Mas geralmente nós não saímos em viagem sem saber o destino. Aqui Abraão ele faz isso, mas confiando naquele que está falando com ele, naquele que está se revelando a ele ao longo desse processo. Em relação a esse início aqui, a esse tópico, professor Bivon, ao comentário, observação. Pastor, eu quero me ater a essa observação da própria palavra, como a ordem que Deus dá. Aqui parte de uma ordem para Abraão, uma determinação para ele. E interessante, nessa ordem ele obedece, como o senhor já abordou, com toda aquela família, com toda a sua riqueza, seus bens, né? Uma logística que a gente fica a imaginar imensa. E a gente vê que ele obedeceu. E tantas vezes, quem sabe, Deus tem nos chamado, tem nos dado ordens, tem nos dado algumas orientações, e a gente negligencia isso aí. A gente não aceita, a gente não entende, não obedece essas ordens. E Abraão mostrou aqui que pela fé ele obedece e segue essa orientação de Deus, essa ordem de Deus para a vida dele. Isso, muito bem. Aqui ainda no nosso primeiro tópico, sobre esse chamado, né, a Abrão, o autor aqui ele destaca algumas coisas, alguns pontos importantes sobre isso que Deus está fazendo com Abraão. Então a chamada foi acompanhada por promessas, sendo que 3 delas são desenvolvidas, né, a partir dos capítulos seguintes. Então, o que é que Deus está prometendo a Abraão? Deus promete uma terra. Então a promessa envolve uma terra, né, que nós sabemos que essa terra será a terra de Canaã. Então a terra é um dos pontos um dos tópicos dessa promessa.
A outra promessa que Deus faz a Abraão é fazer dele uma grande nação. Então nós vemos isso já aqui no verso 12, né? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de você uma grande nação. Então esse é o segundo tópico da promessa, né, de Deus. O segundo ponto, fazer de Abraão uma grande nação. E o terceiro ponto aqui dessa chamada é fazer dele uma bênção para as famílias, né, para todas as famílias da terra. Então Abraão aqui está sendo chamado para receber uma terra por herança, a terra de Canaã. Está sendo chamado e Deus está prometendo a ele que fará dele uma grande nação e através dele todas as famílias da terra serão abençoadas, né? E nós sabemos que, em especial, essa última promessa de em Abraão todas as famílias da terra ser abençoadas se dá através de Jesus Cristo, né, que é o descendente de Abraão, né? Se nós olharmos lá em Mateus 1, o verso 1, nós vamos ver Mateus aqui fazendo essa referência direta, né? Quem é o Cristo? Aí Mateus ele abre o evangelho, né, com uma genealogia de Jesus e ele começa dizendo o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então ele já puxa essas referências com relação ao povo hebreu, ao povo judeu. Quem é Cristo? Quem é o Cristo? Ele é filho de Davi, né, ou seja, ele é rei, e ele é filho de Abraão. Ele vem desse povo que Deus chamou, que Deus formou de uma forma inusitada, de uma forma miraculosa, né? Alguns comentaristas, o Bright, por exemplo, ele diz que a história de Israel só pode ser contada através da fé, porque não existia povo, e não existiria povo se não fosse Deus intervindo, Deus chamando, né? Então Deus pega um homem e sua mulher, humanamente falando, sem condições de terem filhos, né, pela a idade avançada, e Deus faz dessa família, começa a constituir um povo, né? E dentre os descendentes, né, Abraão, Isaac, Jacó, nós vamos ter mulheres ali estéreis, né, que não podem ter filhos, e Deus opera o milagre e elas passam, né, podem ter filhos. Deus abre a madre e elas concebem. Então, só é possível contar a história desse povo através da perspectiva da fé, né, porque Deus é quem está chamando esse povo à existência. Esse povo nem existia, então Deus o faz e através desse povo o Messias será trazido à história, né, será trazido à terra. E aqui Mateus está fazendo esse link. Jesus Cristo, filho de Abraão. Muito bem, vamos ao nosso próximo tópico. Pastor, pode falar. E é interessante também a gente fazer uma abordagem que, quando ele chega à terra prometida, ele agradece ao Senhor por isso, né? E levanta ali um altar de gratidão ao Senhor pelo que Deus fez por ele, por Deus ter o abençoado daquela maneira. E hoje iniciamos dessa maneira essa oração de gratidão ao Senhor. E aqui vamos lembrar que Abraão aqui, ele agradece a Deus e Sim. faz aquele altar de gratidão ao Senhor. Então, isso é para a nossa vida realmente, essa maneira de sermos sempre grato ao Senhor por tudo que ele já fez por nós. Isso. Mais à frente a gente vai ter um tópico aqui específico, né, sobre essa característica de Abraão, ou de Abrão, né, de cultuar, né, ao Deus Altíssimo. Uma dessas formas que a gente observa, das práticas culticas, é justamente os lugares onde ele passava e ele reconhecia, né, o agir de Deus, a providência, o cuidado. Ele erigiu um altar e isso é uma demonstração, né, de um culto público, ali demonstrando publicamente a sua fé. Então, mais na frente a gente vai ressaltar aqui no nosso estudo esse tópico.
O segundo ponto da nossa lição de hoje vai do capítulo 12, dos versos 10 a 20, onde nós temos um momento em que a região onde Abraão está passa, né, por uma crise de fome, e isso faz com que ele vá até o Egito. Você pode ler para a gente, Rubivon, esse texto, por favor? O capítulo 12, dos versos 10 a 20. Vamos lá. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa, e conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os egípcios, os príncipes de Faraó, e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, os jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso, a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e tudo que possuía. Muito bem. Então, a fé de Abraão, ou de Abrão, né, aqui, ela começa a ser provada, né? E aí a gente observa que a vida pela fé não é uma vida fácil. Ela tem os seus desafios. E mesmo Abrão sendo, né, e depois Abraão, né, como ele é conhecido, sendo considerado o pai da fé, nós vamos ver que em muitos momentos essa fé ela foi vacilante, né? Essa fé foi testada, foi provada, e algumas tomadas de decisões foram infelizes, né, por parte de Abraão, por parte de Sara também. E aqui eu penso que nós temos o primeiro exemplo, né? Ele foi chamado logo no início do capítulo 12 a sair da sua terra, do meio da sua parentela, ir para uma terra que Deus iria mostrar. Depois a gente vê aqui, como foi lido também anteriormente, que Abraão chega ali em Canaã, e ali Deus fala: olha, eu vou dar essa terra para você, né, por herança. E ali Abraão, ele é de um altar, né, como você mencionou agora há pouco. Mas depois de um tempo, essa terra começa a enfrentar, né, o problema da fome. E então nós vemos no texto que Abraão ele vai para o Egito. Mas o que nos chama a atenção nesse relato é que não há nenhum direcionamento de Deus para isso. Você consegue ver Deus dando essa ordem para ele, professor Rubivon? Abraão, desce até o Egito porque o negócio está feio aqui, né? Então vai lá passar uma temporada. Você consegue enxergar essa ordem de Deus? Não percebe não, pastor. Porque Deus não mandou ele para o Egito. Então, o que é que aconteceu aqui? O que é que a gente tem aqui? A gente tem aquele nosso conhecido instinto de sobrevivência, né? Então, todos nós, em muitos momentos, somos tentados né, mesmo confiando em Deus, mesmo afirmando que nós cremos no Senhor, as circunstâncias elas vão testar essa fé. E muitas vezes essa nossa fé vai ser falha, ela vai fraquejar, ela vai, né, titubear, porque, né, é como se o navio tá afundando e a água está batendo no pescoço. Então eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que nadar, eu tenho que me agarrar a alguma coisa para sobreviver. E nós vemos essa tentativa de Abrão
de sobreviver. Né? Deu fome, a fome tá batendo aqui, é muita gente sobre a sua responsabilidade, então ele vai para o lugar que naquele momento poderia oferecer um suporte, né? Um abrigo seguro. Mas Deus havia... Eu creio que pastor, eu creio que aqui Abraão, ele sabia o Deus que ele estava servindo. Ele já tinha confiança no Deus que ele obedeceu, Deus que chamou ele sabia. Então, penso que, você falou nesse instinto, ele vai atrás para cuidar do seu povo e na confiança, simplesmente na confiança em Deus. Eis a razão, eu penso que aqui ele mostra para nós que quando está com Deus, as coisas elas fluem em favor do seu povo. Isso. E a coisa quase que desanda, né? Porque quando eles chegam lá no Egito, primeiro que Abraão monta aquele esquema lá, olha, você é muito bonita, fala para Sarai, né? Você é muito bonita, fala que você é minha irmã, porque eles podem querer me matar, né? Então, e aí a coisa começa a desandar porque o faraó ele fica assim, né? Os seus conselheiros falam sobre a beleza de Sarai e o faraó acaba tomando ela para ser sua esposa. Então a gente vê aqui também os valores corrompidos, né? O Egito ele é um sinal, assim, um símbolo na história do povo de Israel como uma nação bastante corrompida, né? Essa ideia de sair do Egito e também lá quando a gente mais na frente no livro de Êxodo vê o povo reclamando no deserto, que sente saudade das comidas, das carnes nas panelas, né, no Egito. Esse desejo de voltar ao Egito fala de um desejo de voltar a uma vida de facilidades, onde se abraçava, né, os prazeres que aquela terra poderia fornecer. E era atrativo, né, era uma terra fértil, era uma terra sofisticada em termos de cultura, em termos de ciência. Então é um símbolo assim do mundo, né, da sociedade que é um exemplar, né, de uma sociedade que vive de fato mergulhada na adoração dos seus próprios deuses, mas que não tem nenhuma relação com o Deus que está se revelando aqui na Escritura, o Deus de Israel. Então a coisa começa a desandar, né? A coisa começa a desandar aqui. O faraó toma Sarai por esposa, só não consuma o ato porque Deus vai intervir aqui na história, né? E Deus, com a sua graça e misericórdia, ele havia prometido, feito uma promessa a Abraão. Se fosse por Abraão, né, se a promessa dependesse dele, aqui a história teria terminado, porque Abraão perderia a mulher e, enfim, a coisa, se a gente olhar assim com mais atenção, aqui nós teríamos a vida de Abraão seria estragada aqui no Egito, se estragaria, mas graças a Deus, porque Deus nos livra de nós mesmos, né? Deus não nos deixa entregue à nossa própria sorte, porque a coisa seria nós estaríamos perdidos, né, se não fosse o Senhor. Deixe-me só ver aqui alguns comentários, né, os irmãos estão comentando aqui. O irmão de Orlando, né, está dando bom dia aqui à amada igreja, graça e paz. Bom dia, irmão. Irmão de Orlando, irmã Escicleia, Deus abençoe, né, a vida dos irmãos. Estamos com saudades, mas estamos aqui orando por vocês, né, orando também pelo Ednei. Seja bem-vindo à nossa transmissão. O irmão Marcos Brito, professor, está comentando o seguinte: no capítulo 12, o mesmo Abraão que sai de sua terra obedecendo a Deus pela fé será o mesmo Abraão que ao final do capítulo sairá de Canaã e vai para o Egito por conta da fome, em um claro evento de falta de confiança em Deus. Isso deve servir de alerta para todos nós que trilhamos a carreira da fé. Devemos estar firmes para não cairmos nas tentações deste mundo. Vivemos pela fé. 2 Coríntios 5:7. Muito bem, irmão Marcos, professor Marcos, é exatamente isso.
Então, esse final do capítulo 12 é um alerta para a gente, porque são coisas muito sutis, né? Então, às vezes a gente não tem noção de que estamos sendo tentados, estamos ali sendo levados para uma situação em que a nossa fé será provada. É muito sutil, é tudo muito assim organizado, atrativo. O diabo, né, não estou dizendo que tudo é o diabo, mas ele tem essa habilidade de fazer as coisas se tornarem naturais, né? E também tem um outro elemento que a gente precisa levar em consideração, que é a nossa própria natureza caída. Ela é atraída. É como se tivesse um imã em nós assim que nos atrai a essas coisas, né? Há um instinto em nós muito grande de sobrevivência, né? De querer ficar bem, de estar confortável. A gente precisa ficar atento porque são muito sutis as tentações, né? Então aqui é conveniência. Os recursos acabaram aqui em Canaã, então vamos para aquela terra que está tudo bem lá, que está tudo, né? Então assim, fala sobre decisões aqui. A gente, nesse ponto aqui a gente teria um material, um conteúdo para a gente passar um bom tempo refletindo, né? Por exemplo, quais são os critérios que eu, você, professor Rubivon, e você que está nos assistindo, acompanhando esse estudo, quais são os critérios que você adota para tomar decisões na sua família? É uma questão mais de sobrevivência, né, de conformidade, de conveniência? Não, eu vou fazer isso porque isso vai dar mais dinheiro, eu vou fazer mais rentável, vai ser, né, vai trazer uma melhor qualidade de vida para a nossa família. Mas se nós somos pessoas que vivem pela fé, a que custo? Qual é o custo disso? E eu estou falando de coisas assim, desde mudar de um emprego para o outro, desde mudar de um bairro para o outro, de uma cidade para outra. A gente precisa levar em consideração o que o Senhor ele tem a dizer sobre isso, porque Deus é um Deus que responde. Se a gente perguntar ao Senhor, e o povo de Israel, muitas vezes, nós temos exemplos na história do povo, que o Senhor reprovou o seu povo porque não consultaram o Senhor. Não consultaram ao Senhor e acabaram enfiando os pés pelas mãos. Aqui a gente tem um exemplo disso, né? Deus não foi consultado sobre essa mudança de lugar. Porque aí a gente pode, né, especular, conjecturar aqui. Será que Deus não seria capaz de sustentar Abraão e sua família e os seus servos numa terra assolada pela fome? Será que Deus não é poderoso para sustentar o seu povo num período de aflição, num período de dificuldade? Então a gente precisa lembrar quem é o Deus a quem nós servimos. Mas, mais uma vez, isso não é nada fácil, porque as circunstâncias têm um poder assim de falar muito alto, né, para a gente nos convencer. Então, quais são os critérios que nós usamos? É a fé, é a conveniência, é o lucro, é o conforto, ou é a vontade de Deus que vai prevalecer na minha, na sua vida, na vida da nossa família? A gente precisa pensar sobre isso. Professor Rubivon, algum comentário? Pastor, eu só penso que eu penso só que Abraão, com tudo que aconteceu, tudo que foi pensado ali com a sua esposa, uma forma de ludibriar o faraó para se dar bem, tudo aquilo lá, né? Não é o caso dessa nossa lição em si, mas tudo isso que aconteceu, eu penso que o que fica mais marcante para mim é a fé de Abraão, a confiança que ele tinha no seu Deus, aquele que deu a ordem para ele. E apesar que ele foi para uma terra, chega lá, tem fome, a gente vê que ele não fala, não blasfema, não critica, não se revolta. Ele vai atrás de uma solução e tenta de todas aquelas formas, sempre acreditando no seu Deus. Então, fica para mim essa questão da fé de Abraão. Apesar de tudo, se a gente for abordar o erro, as coisas aqui, como você falou, passar tempos falando as falhas, mas eu me pego na fé de Abraão, que ele não reclama, não resmunga, e ele confia no seu Deus. E no final de tudo a gente vai ver que
ele foi abençoado e está nos abençoando até hoje. Isso. E aí a gente observa a intervenção, né, do Senhor, porque nas mazelas humanas a gente vê a providência de Deus, né? Já dizia uma professora minha lá do seminário. Nas mazelas humanas, providência divina. Então aqui, Abraão, no seu plano, a coisa começa a desandar, mas Deus intervém, né? Mesmo falhando, Deus estende sua mão aqui, não permite que, né, o faraó de fato consuma esse casamento com Sarai, e vai até usar o próprio faraó, né, para repreender Abraão, né? É interessante também que quando acho que Faraó dá aquela descascada em Abraão, né? O que é que você fez, tal? Claro que ele recebe, né, presentes quando Sara é dada por mulher a Faraó, ele recebe presentes, bens. Então, mas aqui quando a coisa, Deus coloca as coisas sobre a mesa, né? Então, olha, você está fazendo errado, não toque nessa mulher. Então, o próprio Faraó vem e, né, Deus pune, né? Ali no verso 17 está dizendo que Deus puniu o faraó e a sua casa, né, com grandes pragas, né, por causa de Sarai. E aí o faraó vai até Abraão e repreende ele, né? O que você fez, né? O que é que você fez comigo? Então ele dá aquela descascada e ordena que Abraão saia da sua terra, né, saia do Egito. E a gente não vê Abraão falando nada, ele vai na miúda ali, né? Ele recebe a bronca e e vai e segue seu caminho, né? Então é uma confusão aqui que acontece, é uma situação até vexatória, mas Deus tem misericórdia e continua conduzindo aqui essa história de Abraão, porque ele vai cumprir a sua promessa, né? Então, apesar de nós, Deus ele está conduzindo, não está nas nossas mãos isso. Seguindo então para nossa próxima divisão aqui do estudo, nós temos um momento em que nós vamos ter a separação de Ló, né, e promessa da terra. Está no capítulo 13, do 1 a 18. Então é aquele episódio em que os rebanhos, né, os rebanhos de Ló com os de Abraão, os pastores estão tendo dificuldade, né, de conviver, né, eles têm muitos rebanhos e estão disputando ali território, está tendo confusão entre eles, e então Abraão ele vai conversar com Ló para que eles não fiquem, né, nessa situação de conflito. Né? Você pode ler o verso 8, do verso 8, acho que até o 10, dá para a gente entender melhor aqui esse contexto. O capítulo 13, de 8 a 10. Okay. Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Aí eu vou ler o 11, pastor. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Muito bem, então Abraão ele chama Ló para conversar, né, seu sobrinho. Os dois são proprietários de, né, muitos rebanhos, e para que não houvesse contenda, né, entre eles, ele acha por bem eles se separarem. Né? E interessante aqui é que Abraão ele fala para Ló, na escolha o lugar, né? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, vice-versa. Então, Abraão ele não quer conflito mesmo, ele quer ficar em paz, ele quer viver bem.
e deixa a opção de escolha começando por Ló. E aí mostra que Ló ele ergueu os olhos e viu, né, lá no verso 10, a campina do Jordão, e a gente sabe que ele vai armando sua tenda até chegar em Sodoma, né? Então assim, acho que os olhos dele assim brilharam, né, com aquela região. E esse armar as tendas até chegar em Sodoma e Gomorra assim, isso daria um tema para outro estudo, né? Porque fala sobre o conformismo, né? A conformidade. A gente sabe que mais tarde as cidades serão destruídas, né? Ló será livre dali, liberto de uma forma miraculosa. Os anjos de Deus vão ali livrar Ló, mas a mulher acaba, né, virando uma estátua de sal. Ela olha para trás, desobedece às ordens. Então aqui começa na família de Ló a sua degradação. Esse olhar para o lugar e os olhos crescerem, né, com a questão da ambição e também o conformismo com o padrão, né, de vida daquelas pessoas das cidades de Sodoma e Gomorra. Então, a gente observa esse ponto aqui na separação entre Ló e Abrão. O autor da revista ele diz o seguinte, que Abrão achou por bem dividir a terra, né, entre os dois grupos e, exibindo a atitude generosa, deu para Ló o direito de escolha. Ló optou pela planície do Jordão, que era toda bem regada, né, lá no verso 10. Então aqui nós temos o começo da degeneração da família de Ló, e a escolha de Ló não foi sábia por causa desse desdobramento, né, de se chegar até Sodoma. Isso depois vai gerar um problema lá para Abrão, né, porque os reis daquela terra vão entrar em conflito e isso vai respingar em Abrão, porque Ló tá entre aqueles que foram sequestrados e Abraão precisa tomar ali um posicionamento, né, naquela guerra de 4 reis contra 5 que a gente encontra no capítulo 14. Então isso vai acabar, as escolhas de Ló vão acabar refletindo ali para o próprio Abrão. Sobre esse ponto aqui, alguma observação? Pastor, eu gostaria assim de fazer aqui uma abordagem muito para nossa prática, quando eu vejo essa questão aí da separação de Abrão e Ló. Já foi dito que Abrão teve a atitude da separação e deu oportunidade a Ló de escolha. E ele com certeza observou o que viu de melhor e quis aquilo que era mais bonito aos seus olhos, mais atrativo para o seu rebanho, e seguiu-se assim a história. E aí eu penso para nós, nosso período, como nós somos, né? Por isso que dizem que a Bíblia fala de tudo. E aí me vem o pensamento, né, quando nós falamos de amor ao próximo, cuidado com o outro, o bem que queremos para mim, eu devo querer para o outro, tudo mais. E quantas vezes nós temos atitude no momento de irmão, eu e meu irmão, por exemplo, dividir um pão. Às vezes o pão está comigo, eu parto aquele pão, de repente aquela parte maior eu já pego para mim, porque o pão era meu, e acabo dando a menor para o meu irmão. E são gestos assim que nós temos, que às vezes pequenos gestos mostram como nós somos. Nós não temos esses olhos, essas atitudes generosas de ser o bem para mim e querer para o outro. Aqui Abraão mostra o tanto que ele queria bem o seu sobrinho, bem que ele queria. Ele não sabia que Deus depois daria para ele o melhor, mas ele teve essa atitude de dar o melhor para o outro, não se importou consigo. Diferentemente lá de Agar e Sarai, até mesmo a história, quando, por causa que não tinha filho, depois que aconteceu o filho, houve Agar, ela se exaltou porque ela tinha filho e a sua senhora não tinha. A diferença aqui, né, de um com o outro. E nós somos assim.
O ser humano é assim. Ele esnoba do outro porque não tem, porque o dele é melhor, porque a parte ficou para ele melhor, a escolha dele foi mais sábia, ele foi mais inteligente. E nós temos essa atitude, diferentemente de Abraão aqui. Queremos escolher o melhor para nós, enquanto nós podemos realmente dividir o igual para o outro. Então, prova isso aqui para mim, que falta muito de Deus em nossa vida, no sentido de o bem para mim, o bem para o outro ser igual. Isso é aquela lei áurea lá do Sermão do Monte, né? Que Jesus ele enfatiza aquilo que nós queremos que os homens façam para a gente precisa fazer, né, para eles. Então, é interessante aqui ainda no capítulo 13, né, que Moisés ele comenta aqui o seguinte: Abraão habitou, verso 12, né? Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da Campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, Ló vai armando suas tendas em direção a uma cidade, né, onde os pecados, né, são bem evidentes ali contra o Senhor. E aí nos chama a atenção no final do capítulo 13, que como se assim Deus trazendo uma resposta para Abraão, né, sobre aquilo que tinha acontecido, né? Abraão fala para Ló escolher um lugar, ele ergue os olhos e ele escolhe as Campinas, né? Ali vai armando suas tendas até Sodoma. E aqui o Senhor, no versículo 14, diz assim: o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se, percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e ali edificou um altar ao Senhor. Então, mais uma vez aqui, o Senhor afirmando a promessa da terra e mandando Abraão erguer os olhos, né? Ló ergueu os olhos em direção a Sodoma, mas Deus está mandando Abraão erguer os olhos para aquilo que ele vai conceder a ele e a sua geração. Então, e aqui como resposta, então, Abraão, no finalzinho do 13, ele ergue um altar, né? E ali adora ao Senhor pela sua promessa. Então assim a gente termina esse capítulo 13. Vamos então ao próximo tópico. Nosso próximo tópico é o culto ao Deus Altíssimo, né? Assim termina o capítulo 13 e no 14 a gente, dentro desse acontecimento que vai se dar aqui na narrativa, né? A guerra dos 4 reis contra 5. Então está ali capítulo 14, do 12 a 24. Vamos ler essa porção então, dos versos 12 a 24, para a gente ter uma noção do que está acontecendo aqui. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas pegar do 12 ao 24 para a gente ter uma base aqui para a gente analisar. O irmão pode ler, Rubão? Vamos lá, 12 a 24. Apossaram-se também de Ló, filho de irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu, o amorreu, o irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, os mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão e ferir
a Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhes ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era um sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E tudo que deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao meu Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Ané, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Muito bem, então nós temos aqui, nesse capítulo 14, a primeira parte falando, né, da guerra que houve, né, dos 4 reis contra 5. E nesses versos que foi lido pelo professor Bivon, a gente tem o desdobramento, né, desse conflito. Abraão, ele sabe que dentre os sequestrados está Ló, seu sobrinho, então ele precisa fazer alguma coisa e ele faz. Ele levanta, né, um grupo de 318 homens, né, dos mais capazes, nascidos em sua casa. Então, aqui a gente tem uma noção de quanta gente, né, que estava com Abraão. Ele está falando que para a guerra, para situações de conflito armado, tem 318 nascidos na casa de Abraão, né? Então imagina o tanto de gente que está ali, né, no clã de Abraão. Então, de fato, e com esses homens, ou seja, ele tem um pequeno exército e vai para uma guerra que tem 4 reis lutando contra 5. Então é um negócio, né, é uma coisa maluca aqui, coisa de louco. E ele sai exitoso, né? Ele vai com esses homens e consegue tomar de volta os bens, né, recuperar as pessoas. E aí, como desdobramento, 2 reis saem ao encontro de Abrão, né, o rei de Sodoma, que é Kedorlaomer, e depois Melquisedeque. Então, só aqui a gente tem um ponto assim que vai tocar em assuntos que são bem abrangentes, né? A questão da identidade desse Melquisedeque. Quem é esse Melquisedeque, né? Ele aparece poucas vezes na escritura, mas ele aqui é um rei, né? O rei de Salém, né? Que significa paz, e não fala sobre a sua descendência, né? A sua origem, nem também como é que foi o seu final. Então, alguns comentaristas dizem que é um Cristo, né? Um tipo de Cristo, porque ele é rei e sacerdote. E quais são os elementos que ele oferece para Abraão? Ele vem com pão e vinho, né, que são os elementos da Páscoa e também da ceia do Senhor. Então aqui a gente tem uma caracterização de Cristo na figura de Melquisedeque. O que nos chama a atenção também é que ele é um adorador do Deus Altíssimo, né? Num contexto de politeísmo, de muitos deuses sendo adorados, nós temos aqui o relato de pessoas cultuando ao Deus verdadeiro, Deus da Bíblia, né? Tem até um livro que é chamado, não sei se os irmãos estão me acompanhando, já leram, chamado Fator Melquisedeque. É bem interessante esse livro porque o autor, eu não me recordo agora o nome do autor, ele fala de vários lugares no mundo, de culturas onde as pessoas tiveram um contato, né, com o Deus da Bíblia, né, o Deus que se revela na Bíblia. E como aqui o exemplo, né, Melquisedeque, ele surge aqui vem ao encontro de Abraão, e ele é um sacerdote do Deus Altíssimo, do Deus de Abraão, do Deus que se revelou a Abraão. Tem uma história interessante também que nesse livro é contada.
lá daquela experiência de Paulo em Atenas, aquele altar ao Deus desconhecido, tem uma história por trás ali, né? Uma história antiga que os atenienses conheciam, de uma grande praga que se deu na cidade, e eles levantaram altares para os mais variados deuses, até que um homem sábio disse assim, e a praga não cessava, eles ofereceram culto, sacrifício para vários deuses, mas a praga não cessava, e aí esse homem disse assim, pode ser que exista um Deus que nós não conhecemos, e que seja real e poderoso o suficiente para essa praga, fazer essa praga cessar. E aí eles decidiram levantar altares, né, a esse Deus desconhecido, provando, né, para saber se ele de fato era real. E aí quando eles fizeram isso, a praga cessou, né, e dos altares que existia sobrou apenas um que foi mantido. E Paulo, ele conhecendo também a história, ele diz, olha, eu venho falar do Deus desconhecido, né, que vocês têm até um altar entre vocês, mas eu quero dizer quem ele é o Pai de Jesus Cristo, aí começa a apresentar o Evangelho. Então, esse fator Melquisedeque é bem interessante, esse livro, da revelação de Deus dentre as culturas, né, no processo histórico. Melquisedeque é um exemplo disso. Nós temos um homem, um rei, um sacerdote do Deus Altíssimo, e ele vem abençoar Abraão. O que nos chama a atenção é que Abraão recebe, ele se submete aqui a bênção de Melquisedeque. O autor de Hebreus depois vai falar que aquele que abençoa é superior a quem é abençoado. Nesse sentido aqui, né, Abraão se curva a Melquisedeque, o que ele não faz para o rei de Sodoma. Ele não aceita as dádivas, né, o despojo oferecido pelo rei de Sodoma, mas ele se submete e ele recebe a bênção de Melquisedeque, rei de Salém. Então só aqui a gente tem um tema assim para, né, viajar aqui com, né, um conteúdo bem profundo, presente também na escritura, né, o livro de Hebreus, o autor vai trabalhar sobre isso. Enfim, professor Rubivon, tem algum comentário a fazer nessa parte? Eu gosto muito dessa passagem que nos ensina muito, me ensina muito, eu aprendo. Quando o Abraão ele recusa a oferta, aquilo que se tornaria ainda mais rico. Quando ele recusa e não aceita uma certa oferta que poderia dar a ele muito mais. Quando ele diz, eu não quero que ninguém depois me acuse que eu fiz por ti. Então aquilo mostra para a gente que o tanto que devemos buscar de forma honesta as nossas conquistas. Trazendo para o nosso país, infelizmente, somos vistos um país que nos envergonha muitas vezes pelos escândalos que acontecem, pelas facilitações que as pessoas se aproveitam de oportunidades para adquirir bens, adquirir riqueza, depois querer ostentar, e pessoas até mesmo que falam que tem Deus no coração, que acreditam em Deus, que tem fé, e acaba cometendo falhas que para o cristianismo isso não é permitido. Então isso para mim fica um aprendizado muito grande, que isso não significa que são recusar muitas coisas, mas pequenas coisas que com facilitações para nós como cristãos temos a obrigação, dever de dizer não a situações que não era o caso de Abraão aí, facilitações em propinas, mas fica essa lição para a gente, que em certos momentos não devemos aceitar coisas que se tornariam talvez com mais poder econômico, ou ter um luxo maior, um conforto maior de forma ilícita. Eu gosto muito dessa passagem, eu aprendo muito com essa passagem de Abraão, como cristão viver de forma honesta, com pouco ou com muito que tem. Isso, muito bem colocado, professor. E assim, pensando sobre até a questão das práticas, né, da guerra, não seria nenhum crime Abraão receber aquele despojo, né, mas ele teve discernimento. E assim, certamente aqui tem uma coisa que fica implícito, é porque Abraão ele conhecia a reputação de Sodoma, certo?
era notória que era uma cidade assim que a coisa desandava lá, o pecado aflorava. Então, não é a questão assim de orgulho da parte dele, mas talvez discernimento e não se ser associado, estar recebendo, né, do rei de Sodoma, bens, né, para depois, fui eu que enriqueci Abraão, porque assim, quando a gente está num contexto de iniquidade, as pessoas que operam nessas categorias, elas têm uma língua muito afiada, né, assim, para denegrir, para, enfim, quando você já não faz nada, assim, você tenta andar, né, com integridade, as pessoas já fazem, já com facilidade, né, lançam difamação, né, maledicência para você. Imagina você dando uma brecha, né? Olha lá, fui eu que enriqueci esse homem, né? Se ele é rico hoje é porque fui eu que fiz isso. Naquele período lá da guerra, lembra daquela guerra? Então Abraão, de forma bem sábia, né, com discernimento, ele recusa a oferta. Apenas ele fala daqueles que estavam com eles, né, que eles pudessem ficar com a parte que era cabida a eles, né, aos guerreiros, mas ele mesmo não fica com nada, ele rejeita. Ele também tinha uma missão que era resgatar o seu sobrinho, era esse o seu objetivo, resgatar Ló, e ele foi bem sucedido nessa missão. Como a nossa lição, pastor, ela fala do começo de formar o seu povo, o povo de Deus deve ser assim, andar de forma honesta, de forma sincera, íntegra, né? Como foi com o próprio Noé, como foi com Jó. Foram pessoas que Deus viu que eram justos, corretos, íntegros, e ele escolheu. E para nos revelar mostrar para nós, assim deve ser teu povo, todos nós. Isso. Um ponto assim para a gente terminar esse tópico que vale a pena ressaltar é que em Melquisedeque, né, como um rei sacerdote do Deus Altíssimo, Abraão ele reconhece que é o mesmo Deus a quem ele adora, né? Ele se refere a ele como Melquisedeque disse que ele é o Senhor, né, o Criador dos céus e da terra, Yahvé. E isso é evidenciado por dois fatos, né? O autor da revista ele coloca aqui. O primeiro é que Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, né, sacerdote do Deus Altíssimo. E depois ele recusou a proposta do rei de Sodoma, né, com base em seu juramento ao Deus Altíssimo, chamando-o pelo nome de Yahvé. Então, é uma coisa interessante que Abraão reconhece que o Deus a quem Melquisedeque serve e adora é o mesmo Deus, né, a quem ele está servindo, né, e adorando nas suas peregrinações. Um ponto assim interessante é que a gente vê aqui Abraão dando o dízimo de tudo para Melquisedeque, e porque às vezes fica aquela fala, mas o dízimo é coisa da lei, né? É uma obrigação da lei, mas ele começa a ser praticado anteriormente à lei, né? Na vida de alguém que está vivendo pela fé. Isso fala muito assim sobre o entendimento do dízimo, né? Ele é instituído depois para o povo de Israel, mas nós temos essa noção de alguém que estava vivendo pela fé, de reconhecendo, né, na entrega do dízimo que Deus é aquele que é aquele que traz, é o provedor, né? Deus é aquele que é o sustento, é aquele que nos dá o sustento, Deus é aquele que nos faz ser bem-sucedidos naquilo que nós fazemos segundo a sua vontade. Então Abraão, quando dá o dízimo a Melquisedeque, ele está reconhecendo isso. E isso está acontecendo antes da lei ser estabelecida por Moisés, né? Então, às vezes a gente entra num reducionismo. Mas o dízimo é uma coisa da lei, né? E agora a gente está no tempo da graça. Não, Abraão deu o dízimo quando a lei nem ainda foi dada ao povo de Israel. Então é um elemento, é uma prática que é basilada pela fé. Basilada pela fé. Muito bem, vamos a mais alguns comentários aqui antes de ir para o último tópico. Ana Tolentino Leite, a minha mãe, ela está dizendo o seguinte: bom dia, igreja, bom dia aos nossos queridos professores, pastor Marcos Disseu e Rubivon, graça e paz, bom dia, mãe, bom dia, irmã, que a senhora seja muito bem-vinda aqui, Deus abençoe a sua vida.
A Elis também está comentando aqui o seguinte: penso que a fé de Abraão já estava sendo testada quando houve a fome e ele foi para o Egito. Sim, era um teste da fé. Muito bem colocado aqui, irmã Elis. A irmã Miriam Blois está dizendo o seguinte: esse acontecimento na história de Abraão e Sara me recorda a dia dos irmãos imigrantes que chegam a nosso país, fugindo das mazelas, da fome e das enfermidades, e chegam aqui dispostos a tudo. No desespero até mesmo entre refugiados cristãos. Vemos famílias sendo separadas. Estou trazendo a lição de hoje para a realidade da igreja refugiada, vivendo escolhas e suas consequências. Então, muito bem pontuado aqui a irmã Miriam apresentando nesse contexto de crise que os nossos irmãos ali na Venezuela têm enfrentado e que ela tem lidado de perto através do seu trabalho missionário. O professor Marcos está dizendo o seguinte: irmã Miriam, excelente observação sobre uma realidade atual que não tem sido amplamente divulgada e, quando é conhecida, temos fechado os olhos para a situação dos refugiados. O professor Moacir Santana, bom dia, professor, seja bem-vindo aqui à nossa transmissão. Ele diz: bom dia, irmãos, graça e paz. O olhar de Ló em direção a Sodoma é semelhante ao olhar de Eva para o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, aqui apontando a questão de ver e ser atraído pelo aquele desejo, no caso ali de Eva, no primeiro momento, de ser igual a Deus, de provar do fruto, e no caso de Ló, de ser atraído por aquele que está vendo, as campinas verdes, mas também a vida na cidade grande. O Christian está dizendo o seguinte: Moacir Santana, acredito que existe uma diferença entre Ló e Eva, pois Eva foi enganada, enquanto Ló fez uma escolha por conta da soberba do coração. Ok, muito bem. Vamos ao nosso próximo tópico: o herdeiro e a justificação pela fé. Nós já estamos extrapolando um pouco no nosso tempo, mas esse aqui já é o nosso último tópico e em instantes a gente vai estar concluindo a nossa lição de hoje. Então vamos lá. Esse tópico ele passa pelo capítulo 15, do 1 ao 11. Uma coisa que nos chama a atenção nesse capítulo 15, aí já passando aquele episódio da guerra que Abraão se envolve, e o culto que ele presta a Deus, ele oferece a Deus, e ali o encontro com Melquisedeque. Aí diz o seguinte aqui no capítulo 15, o verso 1: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Fazer um destaque aqui nesse versículo 1. O Abraão, ele é um homem chamado a viver pela fé, mas isso não tira dele a sua humanidade. Então, o que é que aconteceu nesse episódio do capítulo 14? Ele se envolveu na guerra e ele foi vitorioso, mas como isso acontece nos conflitos humanos, tem aquela questão da vingança. Talvez aqui é interessante como a palavra de Deus vem ao encontro das nossas necessidades. Quem sabe Abraão estivesse temeroso, ansioso assim por retaliação, Será que esses caras vão se vingar de mim? Esses reis vão se vingar de mim? E aqui a gente vê uma palavra direta de Deus para talvez os conflitos internos ali de Abraão sobre esse caso. Quando ele diz assim: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, então eu defendo você.